Ô, gente, eu tô vendo aqui, eu tô achando o Nicolas muito desanimado. Vamos lá pra ele. Vem, Nicolas, vem, pega um, Vai, Nicolas, Meu Deus! Nicolas! A gente matou ele! Nicolas! 5 amigos entraram naquela festa. Um deles não saiu. Os 4 que ficaram carregam a mesma lembrança e a mesma responsabilidade, mas não carregam a mesma crença. Diante da culpa, do arrependimento, da morte e do luto, cada um procura respostas diferentes. Até onde a religião muda a forma como lidamos com aquilo que não podemos desfazer? Sim, eu me arrependo que nossa... Eu sou a Júlia, eu sou espírita. Bom, eu sou o Yuri, eu sou do Candomblé. E o Nicolas, ele era um grande amigo meu. Eu sempre tive uma consideração e um carinho enorme por ele. E depois do falecimento do Nicolas, que inclusive era o meu melhor amigo, eu sinto que eu deveria falar, dar um depoimento sobre a minha fé e como ela se relaciona com isso. Meu nome é Isadora, eu era uma amiga muito próxima do Nicolas. Meu nome é Milena, eu era uma amiga muito próxima do Nicolas. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu Da minha visão, no caso, que é do budismo. na minha fé, que é a religião católica. Como cada um lidará com o peso da culpa? Eu não vou fingir que nada aconteceu, até porque a gente tem que tentar compreender o que aconteceu com ele, em espírito e tudo mais, e com isso eu vou acabar meditando em relação a ele e fazendo uma reflexão total sobre tudo isso que aconteceu. O que basta a mim agora é esquecer o que foi feito. Eu falarei com meu pai de santo, escutar uma orientação dele. E eu acho que isso serviria como uma coisa pro resto da minha vida, um aprendizado, para eu manter o meu equilíbrio espiritual. Eu não acho que o sentimento de culpa vai simplesmente acabar, mas na minha fé nós temos a reconciliação, que é basicamente eu fazer uma confissão a um padre dos meus pecados. Então, eu já fiz isso, eu confessei com um padre sobre o que eu fiz, e isso ajudou muito a me reconciliar com Deus e pedir o perdão, mas a culpa, de certa forma, sempre vai ficar comigo, ao meu lado. Eu não posso simplesmente tentar apagar a culpa pelo que eu fiz. Eu tenho que usar isso como uma possibilidade de mudança, por meio das minhas orações, do autoconhecimento e também praticando caridade com outras pessoas, porque só assim eu posso tentar transformar a culpa em um sentimento de aprendizado e de responsabilidade. Será que existe arrependimento? Sim, com certeza eu me arrependo do que eu fiz a mim. Eu me arrependo muito do que a gente fez. Sim, eu me arrependo. Com certeza, eu me arrependo profundamente do que eu fiz. Nossa atitude, na verdade, resultou na morte de um amigo. O que nós fizemos foi errado. Não tem como olhar pra trás e fingir que nada aconteceu. Porque por mais que a gente não tivesse a intenção de prejudicar ele, foi por conta da nossa atitude que tudo isso aconteceu. E na verdade, ao contrário de pensar, a gente acabou incentivando. E dentro do possível eu gostaria de reparar tudo isso que aconteceu. Agora eu tenho que reconhecer o meu erro e aprender com ele. Isso na minha fé tá muito ligado ao pecado, essa culpa tá muito ligada ao pecado. Então, a partir disso, eu vou atrás de alguma forma com que eu consiga tirar essa culpa. A gente tinha que ter pensado nele, até porque ele era uma amizade muito companheira, que ficava ao nosso lado sempre. E buscar algo para evoluir. Como cada religião ou crença interpreta a atitude de cada um deles? Na minha religião, a gente acredita que as nossas ações têm consequências morais. E a minha atitude, ela foge totalmente dos meus princípios e dos meus valores, como o respeito à vida e a caridade. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade por todo o sofrimento que eu causei,
sem tentar justificar o que eu fiz. O candomblé ele valoriza respeito à vida. E depois do que a gente fez, eu acredito que eu entrei em um desequilíbrio espiritual comigo mesmo. Bom, o que eu acredito não vê o que eu fiz como algo justificável, o que torna ainda mais difícil porque ela também ensina sobre perdão. Então é basicamente eu entender que o que eu fiz não foi certo e não tem nada que justifique, mas ao mesmo tempo eu tenho meu perdão, eu só não posso fingir que nada aconteceu. A partir daquilo que eu acredito, as nossas ações não foram certas, tudo que eu fiz volta pra mim. Isso é o karma, é o que eu acredito, não tem o que fazer. Mas será mesmo que a religião faz diferença na hora do luto? Em um estudo publicado na revista Pastoral Psychology, os pesquisadores Thomas T. France, Barbara C. Trolley e Michael P. Joel entrevistaram 312 adultos aproximadamente um ano após a perda de uma pessoa querida. Entre os participantes, 42% afirmaram que sua crença religiosa havia sido muito útil para lidar com o luto. O estudo investigou diferentes aspectos das religiões no processo de enfrentamento da perda, como a fé, a meditação, a oração, a participação em rituais religiosos e as crenças sobre a vida após a morte. O que cada um acha, segundo sua religião ou crença, que aconteceu com Nicholas após a morte? Bom, pra mim a morte não significa fim. Eu acho que ele tá num lugar melhor agora. Eu não acho que ele deixou de existir. Eu acho que isso não foi o fim dele e, na verdade, sim, um recomeço. Na verdade, o meu amigo ele foi para o Orun, que é o mundo espiritual. De acordo com as atitudes dele, acredito que ele foi pro céu, porque é onde eu acredito que nós iremos de acordo com as nossas atitudes. Eu acho que o nosso espírito é imortal. Só que com alguns prejuízos, algumas consequências que o karma vai trazer a ele. E que a morte, ela representa apenas uma passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Após a passagem dele para o mundo espiritual, ele vai continuar sua trajetória. E assim, as memórias e a ancestralidade dele vai ficar para sempre entre nós. Então eu acredito que ele está num lugar melhor agora, onde ele está descansando e sendo feliz. E ainda assim ele tem uma ligação com o Aie, que é o nosso mundo, é o mundo dos vivos. Então agora, ele vai passar por um processo de adaptação a esse mundo espiritual e vai viver uma nova trajetória. E ele pode renascer e ter outras oportunidades, então a gente não define isso como um fim. A morte foi a mesma, a culpa também. O que mudou foi a maneira de interpretar o que aconteceu e de tentar seguir depois disso. Para alguns, a religião oferece perdão. Para outros, sentido, esperança, ritual ou comunidade. Ela não desfaz a perda, mas pode mudar a forma como cada pessoa atravessa o luto.